vezes, as correntes que prendem a nossa liberdade são mais mentais do que físicas. Deem só uma olhadinha nessa foto. Essa é a frase da legenda dessa foto que circula na internet. Na imagem temos um cavalo preso numa cadeira de plástico. Ele poderia sair andando a qualquer momento, mas ele está condicionado a acreditar que não consegue. Quantos de nós já não passamos por isso, não é mesmo? Superar barreiras mentais, esse é o tema da mesa de agora. Nossa convidada, Lana Mesquita, pesquisadora no setor de vendas e de liderança, empreendedora no ramo de vendas diretas há mais de 15 anos, consultora sós desde 2009 e líder a sós desde 2013. Lana conseguiu descobrir em si uma força capaz de conquistar tudo o que quiser. E nós sabemos que vai conseguir. Por favor, Lana, fica à vontade. Márcia Soares trabalha com publicidade online e e-commerce desde 2008. Há 4 anos criou o sex shop online DL Vibe, o primeiro e único do país dedicado ao público lésbico. Com comunicação e atendimento especializados, sabe que atenção e dedicação ao cliente são chaves para o sucesso e fidelização. Márcia, por favor. E desenvolveu um método de ensino exclusivo. Pratica o Pompoar há 12 anos, sua técnica já ajudou mais de 2.000 mulheres e ganhou espaço nas maiores emissoras do país. Obrigada, Lu. Vamos ver uma breve participação da Lu. Bexiga e incontinência urinária. Eu aprendi pompoarismo porque eu tinha muita infecção urinária. Né? Dos meus... E evita? Ajuda, na verdade, no tratamento. Por quê? Enquanto a mulher faz os exercícios, aumenta o fluxo sanguíneo na região pélvica. Porque o pessoal sempre foca muito só a vagina. É claro, a gente está focando nos músculos vaginais. Mas a movimentação que nós fazemos não é só na vagina, mas é todos os músculos do assoalho pélvico. Obrigada. Bom, essa mesa é Barreiras para o Crescimento e o moderador será o Paulo Aredes, CEO da SOS. Por favor, Paulo. Bom dia novamente. Não vai ter um videozinho meu, não? Que pena. Eu não fui no Jô Soares. Deve ser isso. Bom, a gente vai falar de barreiras. A gente teve uma coach aqui falando da importância da gente crescer, da gente se ver melhor, mas, infelizmente, todos nós temos aquela barreira. Muitas das vezes a gente se vê e o que a gente vê é um problema, o que a gente vê é uma barreira. E é interessante a gente tentar transpor essa barreira. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem, que tem que tratar, que tem que buscar ajuda para transpor essas barreiras. Mas tem pessoas que fazem dessa barreira um estimulador. Eu acredito que eu seja uma delas. A gente estava conversando lá dentro há pouco e surgiu a ideia do medo. O medo é uma barreira. É assim, o medo do fracasso pode ser o seu impulsionador para o sucesso. E talvez eu me encaixe em algum momento aí. Além de vários outros medos. A gente vai falar de crenças limitantes, a gente vai falar de várias coisas que podem segurar o seu crescimento. E aqui a gente tem pessoas que passaram por isso e a gente vai ouvir um pouco delas, de que forma que elas agiram quando encontraram essa barreira. Se elas resolveram dar as costas, andar para trás, ou se elas decidiram transpor essa barreira e como elas fizeram. Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês, né? E a gente poderia começar falando de depressão, que é algo que acomete grande parte da sociedade moderna, né? Mesmo a gente sem saber, a gente em algum momento passa por isso, às vezes passa uma vida inteira carregando isso. E eu queria saber de vocês aqui se alguém, né, passou por isso, se isso foi uma barreira para algumas de vocês. Eu queria saber de você, Márcia, isso foi uma barreira? A depressão, ela chegou a ser um problema? Foi o maior problema, porque a depressão acaba somando todos os problemas, todas as barreiras que você tem, né? Então chega um momento que você até consegue um trabalho que você sonha, você tem a sua casa legal, apoio de família, tudo, mas tem alguma coisa que não funciona e
quando você vê, você está dentro, no fundo do poço, esperando só cair na mola final lá para voltar, né? E essa volta é muito legal, porque não sei se alguém aqui já teve ou passa por esse tipo de coisa, porque às vezes a gente está com depressão no momento, ninguém nem percebe, assim, que a gente tenta ficar respirando e tal, e é bom ficar tentando não respirar. Desculpa, é bom ficar tentando respirar, porque uma hora você vai conseguir respirar certinho, direito, né? E pra mim foi uma barreira enorme, porque um dia eu estava querendo me matar, no outro eu já estava conseguindo procurar um tratamento psicológico, e hoje estou aqui. Bem, não temos depressão, acabou, tô rindo, mas foi uma grande barreira. Legal. Vocês tiveram essa barreira também? Tiveram que romper essa barreira? Não, eu nunca tive, mas assim, sempre, às vezes a pessoa não tem depressão, mas tem aqueles momentos que a pessoa tem aquela baixa, né, Ela não tem depressão, mas ela está depressiva. Tá depressiva. Isso mesmo, o que acontece, a pessoa tá naquele momento depressivo, não é uma depressão em si, não precisa daquele tratamento, mas sim uma pausa na vida da pessoa para que ela possa se reerguer, né, e ver onde é que ela pode melhorar para poder sair desse momento. Eu, na verdade, eu nunca tive depressão, graças a Deus, mas eu convivi com depressivo. O Adriano, na verdade, ele tinha questões de depressões, tratamento, enfim. E eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito na vida. Então, era aquela pessoa que é difícil conviver com depressivo, não é fácil. Não é fácil. A quantidade de amigo que se afastou, assim, porque não é difícil. Não é fácil. E aí eu sempre fui aquela pessoa, não, vai dar certo, tá chovendo, mas amanhã vai fazer sol. E tá chovendo porque precisa chover. Tá sol, mas amanhã vai chover. Não, vamos lá. Então a gente tem que ter essa força, a gente tem que ter essa garra na vida, porque é isso que faz a diferença. Né? E a pessoa que ela convive com isso, que tem pessoas que tem a situação da depressão, que é químico, é difícil. Ou que convive com isso, se você não acreditar numa força maior, não vai fazer. O que faz a diferença é você acreditar. Então, assim, eu sou uma pessoa de muita fé. Tudo que eu faço com fé, com amor. Então, assim, você tem que ter fé nisso que você está fazendo. Porque se chegou na sua mão, é porque você é capaz de resolver. Bom, eu vou partir para outra barreira, mas essa eu acredito que ninguém tenha. Eu não sei nem por que colocaram isso aqui. Questões financeiras, eu acho que isso é problema. Brasil. Bom, eu também, eu acho que é impressionante, eu acho que essa lista é a minha vida. Questões financeiras, eu tive, várias pessoas tiveram, né, e eu queria ouvir da Alana, se você passou por isso, mas foi uma barreira, você conseguiu transpor essa barreira, como que foi isso no seu negócio? Passei. Principalmente no começo, eu não tinha nenhum tostão para investir nos produtos, apesar de que eu queria muito, e eu fiquei pensando como é que eu poderia fazer para poder começar, porque muitas consultoras chegam com esse problema também, e hoje eu vejo que não é uma desculpa, tu tem que querer, tu tem que procurar meios para conseguir. E foi o que eu fiz, eu procurei meios para conseguir fazer o meu primeiro investimento. Daí, com aqueles esquemas de economia, tu vai adaptando as coisas, assim, né? Tirando o dinheiro do teu lucro, uma parte para tu reinvestir, isso daí vai começando a tu ver o resultado. Só que no decorrer da vida, a gente sempre tem altos e baixos financeiros, né? E até esse ano aqui aconteceu muitos problemas financeiros na minha vida. Foi assim uma sequência que foi desestruturando. Só que o que acontece? A gente não pode deixar a bola cair, né? A gente tem que segurar ali e acreditar, como a Lu falou agora, a gente tem que acreditar, ter fé, né? E procurar focar na solução e não no problema. Porque se tu começa a pensar só no teu problema, o que tu tá passando ali, tu vai perder todo o teu foco no como tu vai solucionar. Porque problemas existem para todos, né? Seja financeiro, saúde, existe. A gente não sabe o porquê dos problemas, eles são ocultos, mas basta a gente acreditar que a gente é capaz de sair daquilo e a gente sai daquilo. Com certeza a gente sabe. Legal, a gente dá a volta por cima, né? Bom, esse aqui também acho que não tem problema. Falta de apoio da família, do marido, do namorado, do parceiro, ainda mais esse ramo nosso, né? Não tem problema. Isso também passei. Eu queria saber se você teve esse problema, se a Márcia teve esse problema, né? Se a família apoiou na escolha, a Lúcia teve esse problema, como é que foi isso aí para vocês? Então, eu estava até comentando o que acontece. Quem faz parte da Lu Pompoar
sabe que lá na academia que eu tenho, todo final do ano tem um concurso que é o Miss Lu Pompoar, gente. Então tem o Miss Lu Pompoar, que a minha mãe é a jurada do Miss Lu Pompoar. Então, como funciona esse concurso? As alunas vão e contam sobre suas vidas, e aí elas são coroadas, é coroa mesmo, que as alunas ganham, tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, é tradicional esse concurso. Por que eu estou falando desse concurso e estou chegando na família? E todo ano eu faço a mesma pergunta para minha mãe, que obviamente eu a amo de paixão. Ela é uma senhora de 69 anos, 1,55 m, né? Mãe, a senhora gosta do que eu faço? Não, filha, não gosto não. Então, assim, ela deixou de fazer uma cirurgia do períneo por conta do pompoarismo, mas até hoje, mãe, a senhora gosta do que eu faço? Filha, não gosto não. E na frente de todo mundo. Mas tudo bem porque ela pode, né? Então, assim, ela sentiu muita dificuldade no sentido daquilo que a filha dela poderia passar no sentido de preconceito. E realmente alguns preconceitos eu acabei enfrentando, mas eu não me arrependo de nada do que eu enfrentei para chegar onde eu estou. Uma das brincadeiras que eu falo que a Lu Pompoar vai ser um império porque eu faço o trabalho com muito amor, muito carinho. Então até hoje a minha mãe, agora já o meu pai, ele fala, não filha, eu não acho nada errado disso que você faz, porque as mulheres precisam de mulheres como você para ensinar. Então meu pai faz isso, minha mãe não gosto. Aí quando eu fui no Jô Soares, minha mãe, não, porque é minha filha. Legal. Márcia, você teve algum problema nesse sentido? Não, acho que no seu caso não teve problema nenhum. Não tive problema com o fato de ter um sexy shop, né? Eu acho que foi, na verdade, o que seria uma barreira foi muito bom, porque o fato de ter um sexy shop me uniu mais à minha família e aos meus amigos, deixou o relacionamento melhor, assim. É legal esse ponto também. Eu tive. No começo, meu marido, ele não era muito a favor de eu trabalhar com produtos eróticos. Não sei, às vezes por ciúme ou medo de... A família da gente geralmente tem medo de a gente ir num negócio e quebrar a cara, né? Tem muito isso. É por amor, proteção, seja lá o que for. Mas se a gente se deixar levar muito por isso, a gente acaba se travando também, se torna uma barreira para a vida da gente. Mas hoje ele está aqui me apoiando, ele está me apoiando sempre, depois que ele viu que é realmente isso que eu quero. Pedir para deixar de ser graça? Olha aí, vamos bater uma palma para ela. Obrigado por você ter apoiado ela, porque esse apoio... Bom, doenças crônicas. Às vezes a pessoa tem uma doença e ela acha que aquilo vai impedir ela de prosseguir, ela põe aquilo como uma barreira. É fato que a gente vê, tem vários vídeos disponíveis na internet mostrando que esse tipo de barreira que alguns criam, para outros é um impulsionador para poder vencer. Pessoas sem braço, sem perna, que são sucesso no mercado. Alguma de vocês teve algum problema de doença crônica? Eu acho que a Lu tem uma história dessa aí, né? Você foi lá no Jô Soares. Anos da minha vida com problemas sérios de infecção urinária de repetição e eu ia aos médicos e nada resolvia. Passei por 4 especialistas, um ginecologista e 3 urologistas. É claro que assim, eu nunca fui de ficar tomando remédio por conta própria, eu já estava em medicação fortíssima, antibiótico 1000 mg, o outro antibiótico para controlar. Chegou um período que eu não podia usar calcinha, porque o atrito da calcinha com a luva me dava infecção urinária, eu tinha que usar um saião, né, esteja frio ou não. E aí eu tive uma conversa muito séria com Deus, porque eu sou uma pessoa muito religiosa, né, eu acredito muito, como eu disse, eu tenho muita fé, se está chovendo é porque precisa, mas amanhã vai fazer sol. E eu tive uma intuição, e na minha opinião, intuição é coisa que vem de Deus, que começar a estudar sobre doenças do trato urinário. Então foi onde eu cheguei no pompoar. Por quê? A pessoa que tem muita infecção urinária, com o passar do tempo, ela fica incontinente urinária. Na época não havia estudo sobre infecção urinária, só sobre a parte que o pompoar ele ajuda a evitar a incontinência urinária, e foi onde eu comecei a treinar. Então eu não sabia muito bem como fazer as coisas na época, eu marcava a consulta com o médico olhava meu prontuário, ixi, a Riva tá vindo aí, aquela louca, porque eu só fazia pergunta que eles não sabiam responder, né? Mas assim foi bom porque, de certa forma, eu fazia meus médicos estudarem, botava todo mundo para estudar, eu chegava a fazer um monte de perguntas, eles não sabiam responder, pedia para eu voltar na outra semana, eu voltava, às vezes respondia, às vezes não. E aí foi onde eu desenvolvi um método próprio de estudo. E estudar sozinha é muito chato, né? Fazer as coisas sozinha é muito chato. Ter essa coisa de... essa colaboração que a SOS está disponibilizando para vocês, é muito importante ter gente junto com a gente.
Porque o que ajuda a gente são as amizades sinceras, né? Que eu sou extremamente grata. As pessoas que me ajudam, que eu sou extremamente grata. E isso até hoje. E aí eu comecei a estudar sozinha. Tá, desenvolvi. Fiquei 3 meses lá estudando sozinha e eu não acreditava nada daquilo que falava do pompoarismo, que você vai segurar o pênis, vai estrangular, vai apertar, vai torcer, só não vai quebrar, gente, cuidado, não quebra, tá? E eu comecei a fazer, e do nada eu comecei a fazer os movimentos do pompoar. Falei, não é que é verdade? E eu parei de ter infecção urinária. Só que me deu preguiça de estudar, de continuar treinando, porque eu estava sozinha. Depois de quase 2 meses sem treinar, né? Isso acho que eu nunca contei pra nenhum. Eu fiquei quase 2 meses sem treinar. Começou a vir os sintomas da infecção urinária. Eu falei, não tem jeito, vou ter que treinar. E continuei treinando. E aí eu trabalhava no banco. E eu treinava com as meninas que trabalhavam comigo no banco. E isso foi crescendo. Então, na verdade, o meu trabalho, ele foi naturalmente desenvolvendo. Então veio amiga da amiga, minha casa sempre estava cheia de mulher, que às vezes eu nem conhecia, vinha. Então isso foi aumentando. E na época, eu era casada com o Adriano, que foi meu sócio, enfim. E ele falou assim, olha, você tem jeito pra coisa. Por que você não ensina isso profissionalmente? E aí foi onde eu comecei a trabalhar profissionalmente com o pompoarismo, desenvolvi um método próprio. Hoje em dia tem escola, que o pessoal leva 1 ano e meio, 2 anos para se desenvolver, mas você sai de lá realmente fazendo pompoar. E foi o que mudou a minha vida, que eu entrei no mercado erótico. Sou grata ao Shiroma também, que está lá atrás, sempre escondidinho, que me ajudou nisso. Né? Então, e todos esses parceiros que me dão essa oportunidade de estar aqui e contar um pouco da minha história. Porque a minha história vem de muito sofrimento. Foram 2 anos quase urinando sangue. Só que hoje eu sou uma mulher realizada e feliz. Muito bom. Na semana da consciência negra, falar de preconceito, eu acho que cabe, né? Existem vários preconceitos, acho que não é só esse, e um deles é sobre a orientação sexual. E no nosso mercado, mais ainda, porque lidar com esse preconceito e com o tabu de trabalhar com produtos eróticos, a gente acredita que, imagine você, que acredita estar dentro da normalidade, porque hoje a gente não sabe o que é estar dentro da normalidade, mas acredita que você, que está dentro da normalidade, já sofre algum tipo de preconceito por trabalhar com esse produto. Imagina alguém que a sociedade considera ser diferente e ainda trabalhar com produtos eróticos. Eu queria que a Márcia contasse um pouco pra gente disso, Márcia. É um assunto muito legal de se comentar, que é bem o foco da história da loja mesmo. A minha loja é só virtual. Eu inventei a loja com a minha ex-namorada. E quando a gente inventou a loja, a gente já era ex-namorada. Então, quando você perguntou se tem problema com cônjuge, com família, não, tudo uma maravilha. A gente é amiga até hoje, tem a loja até hoje, e esse ponto foi muito bom. E a gente teve a ideia de fazer a loja porque quando a gente quis comprar produto, isso foi há 5 anos atrás, um pouquinho menos, a gente não se sentia representado no meio. A gente procura, poxa, sexo, né, liberdade, vamos abrir a cabeça e tinha aquele clima de preconceito, de ignorância, de não saber como conversar, sabe? Então a gente tinha muita dificuldade para chegar numa loja e a vendedora ficava envergonhada de atender a gente, oi, sabe? E aí você ia na internet, não encontrava nenhum site satisfatório que atendesse, explicasse bem produtos. Amigas não sabiam indicar, e assim, por esse mau atendimento, não vou dizer ruim, não se sentir representado, né? Por que a gente não faz uma, né? Vamos fazer o sex shop dedicado ao público lésbico. E isso aí é complicado porque foi assim que eu consegui conversar mais com a minha família, consigo estar aqui falando sobre isso numa boa, com tranquilidade, sabe? Porque antes da loja era um assunto que eu não falava muito. Era uma barreira enorme, assim. Eu me colocar, eu dizer que eu sou gay, sabe? De dizer que eu tenho uma loja e que é focado nisso e que a minha família, hoje muita gente ainda não sabe direito, mas é um processo, né? Eu ainda não cheguei no, nossa, a loja me trouxe tudo isso, não. Tá andando. Hoje eu converso com os meus pais,
falo da minha sócia com amor que eu não conseguia falar quando ela era minha namorada, sabe? Então, tem muita história de barreira superada nesse ponto. E a parte do... O mundo é muito preconceituoso com a gente, né? Então, no mercado eu não tenho histórias ruins de preconceito, assim, porque as pessoas se identificam com a gente alcançou um público que precisava ser representado ali. Então a gente acaba atendendo todos os tipos de pessoas com orientações das mais diversas, mas as lésbicas se sentem representadas, sabe? Elas podem conversar com a gente se entende e elas, caramba, mas um sex shop pra gente, sabe? Não tem nenhum outro, assim. Então isso foi, a barreira do preconceito foi superada. Hoje em dia eu vejo cada vez mais benefícios em você se colocar e tornar todo mundo igual, sabe? Não precisar de rótulos, nem de siglas, nem de nada, e promover o amor no geral, assim. Barreira superada, mão pra frente, assim, meio que a ideia é essa. Legal, eu queria uma salva de palmas para ela, porque chegar aqui e falar isso assim, e vocês podem identificar aí, como ela colocou, que existe essa lacuna a ser preenchida, e nós como profissionais que vamos levar esses brinquedos para esse público também, a gente tem que saber abordar, se portar e falar sobre o tema para esse tipo de público. Foi assim que ela identificou o público dela. Um outro assunto que a gente vai trazer aqui é crenças limitantes. Bom, eu também não tenho quase nenhuma, nem faz parte da minha vida, mas vamos tentar entender um pouco do que é crença limitante, como que isso afeta a nossa vida. Eu me lembro bem, quando eu era criança, e minha mãe colocava os bifes na mesa, que ela deixava bem claro: olha, você não pode ser o primeiro a pegar o bife, ou você não tem que pegar o bife maior. Quando eu ia numa festinha, tinha, olha, só pega o doce quando alguém pegar. Enquanto ninguém pegar, você fica aqui. Ela só olhava pra mim, né? E a gente acredita que, eu tenho certeza que minha mãe queria o melhor pra mim, e eu tenho certeza disso. Mas quantas das vezes na vida eu deixei de ocupar o lugar que era meu por direito, porque eu acreditava que eu não deveria estar ali. Eu não deveria sentar na frente. Eu talvez, e vários aqui, vão entrar na porta do não bonito, né? Por quê? Porque a gente carrega essa crença. Até por isso, se Freud estivesse vivo, eu queria matar ele, né? Porque a gente carrega isso lá da nossa infância, a gente traz isso para a nossa vida real. Então, muitas das vezes, na hora que é preciso de gritar, é preciso de tomar o seu lugar, você deixa de tomar, porque você carrega isso lá de trás. E em crenças limitantes, eu acho que a gente gastaria um dia, né, Fabi, para falar disso, o tanto que isso influencia na vida da gente. Como a gente não tem um dia inteiro para falar disso, eu queria ouvir de vocês que tipo de crença você carrega lá de trás, do não poder, eu não posso porque eu venho de tal região, ou porque eu carrego. O que você fala para mim, Lana? Você tem alguma crença que você acha que te limitou no seu progresso? Sim, às vezes a gente pensa que, como pais e mães, a gente pensa que uma atitude da gente em relação ao filho não vai mudar nada na vida dele. Mas um olhar de discriminação do pai ou da mãe, de negação, faz muita diferença. Eu me lembro que quando eu desfilava no colégio, acho que foi na segunda série que eu fazia, eu fui desfilar para ser rainha da escola. E eu estava toda feliz, e a minha mãe, eu olhei para minha mãe, aquela felicidade, esperando que ela desse um sorriso para mim. Ela olhou para mim e fez assim. Nossa, meu mundo desabou. Eu baixei a cabeça e foi na hora que o fotógrafo tirou a foto. E saiu essa foto, e eu perdi a colocação para ser a rainha da escola. E isso eu levei por muito tempo na minha vida, eu levei por muito tempo aquilo. Ela não sabia, nem eu sabia lidar com aquilo, eu não sabia o que dizer para ela. Eu era apenas uma criança e sabia que eu tinha recebido uma negação da minha mãe. E quando eu cresci, depois que eu me tornei adulta, que eu percebi que aquilo me afetou muito, eu cheguei para ela e conversei. Ela não acreditou. Ela disse: mas minha filha, por que você nunca me disse isso? Eu disse: mas mãe, eu era criança, eu não sabia lidar com essa situação. Eu não sabia nem o que era que eu estava sentindo, eu só sentia. E daí, depois que eu comecei a aprender a lidar com essa negação que ela me deu, eu comecei a abrir meus olhos e ver que tudo aquilo era coisa da minha cabeça. E comecei a mudar o meu modo de enxergar, de me ver como pessoa.
Então eu pensei, não, eu sou capaz sim, né? Porque isso me limitou, eu achava que eu não podia fazer muita coisa, que eu não era capaz de nada, que eu era uma pessoa limitada, porque se minha mãe achava aquilo de mim, que eu era olhou assim pra mim como se eu fosse um nada, eu acreditei nisso por muito tempo, e depois foi que isso veio mudar a partir do meu amadurecimento. Né? Então muita coisa mudou depois que eu abri meus olhos para isso e conversei com ela. E foi aí que as coisas começaram a caminhar na minha vida. Começou a abrir portas, a minha visão abriu e eu ver que realmente eu mereço estar onde eu estou hoje. E ainda não cheguei aonde eu quero, ainda tem mais. Com certeza. Lu, você passou por isso também? Sim, eu passei. Tá funcionando? Tá. Eu passei sim, porque assim, eu não gosto de computador, gente. É uma coisa minha, não gosto. Ontem eu baixei o Instagram no meu celular. Nossa! Né? E a minha intenção era baixar o Instagram da Lu Pompoar para poder direcioná-lo. E acabei baixando o Instagram, pessoa física, mas depois vou descobrir como é que faço isso. Não gosto de computador. Então, quando eu fundei a Lu Pompoar, quem me ajudava em toda a parte digital era o Adriano, que é o meu ex-sócio, né? E ele que fez o site, domínio, enfim, e-mails. E eu amo dar aula, é o que eu falo. Se eu pudesse, eu era só professora. Adoro estar na sala de aula. Amo o que acontece na sala de aula. Amo dar palestra, dar workshop, é o que eu amo fazer. E eu brigo um pouquinho com o computador. E aí, quando o Adriano ele foi sair da sociedade, eu acabei colocando uma outra pessoa na sociedade, o qual ela trouxe que ela era pós-graduada em mídias sociais. E aí eu percebi que essa nova sócia ficou praticamente quase uns 5 meses. Enquanto eu trabalhando feito louca, porque eu amo trabalhar também, Capricórnio gosta de trabalhar, né? Ela estava simplesmente fazendo outras coisas e onde a loja virtual da Lu Pompoar começou só a cair o faturamento. Caiu cerca de 70% o faturamento da loja. E aí eu parei e falei, não, agora eu vou aprender a mexer no computador. Eu vou fazer as pazes com o computador, porque eu percebi que se você quer uma coisa bem feita, você tem que fazer. A parte da Lu Pompoar, com relação aos cursos, graças a Deus só sobe, cada vez tem mais alunas. Tenho eu como professora titular, tem a Van Reis. Van, levanta só para as pessoas te conhecerem, por favor. A Van, até pediria uma salva. Então, assim, e aí eu resolvi retomar essa parte. E aí eu falei, não, para dessa coisa de ter dificuldade com o computador, né? Porque é necessário, eu vou aprender a mexer no Instagram agora. Eu vou aprender a mexer, Facebook e tudo mais, porque eu vou direcionar. Até o Adriano teve lá esses dias para poder me ensinar. E ele assim, contrata alguém para mexer nisso, você não vai ter tempo de mexer nisso. Eu falei, não, Adriano, agora eu vou aprender. Assim que eu aprender e dominar a mexer no site da empresa, a mexer na loja virtual, a ver como funciona toda a parte digital, não tem problema que eu durma 3, 4 horas por dia. Eu vou aprender. Depois que eu aprendi, aí eu contrato alguém para direcionar, porque essa pessoa vai fazer aquilo que eu estou orientando. E aí sim a empresa vai crescer. Legal, Márcia. O que você traz lá da sua infância? Você acredita que você traz alguma coisa que possa estar te limitando ou que já te limitou algum dia? Eu sou do grupo que seria presa se Freud estivesse aqui, porque eu ia matar ele junto com você. É muito isso, né? Ela foi contando a história da mãe dela, essa coisa que você tem, né, uma criança e você não sabe o que você está sentindo e você vem carregando isso aos 30. Então, assim, né, complicado. Eu tive várias histórias dessa. E é uma mãe querendo fazer o melhor, sabe? Então é bem difícil. E isso até a parte mais de adolescente, adulto, quando, voltando ainda à parte de orientação sexual, minha mãe, quando eu contei pra ela dizia coisas tipo, minha filha, a gente vai te curar, sabe? Mano, é puxado, assim. Aí eu falei, peguei ela pelo ombrinho, mãe, senta aqui, olha só. Isso não é uma doença, nascer assim, vai ser assim, vamos começar assim, chorando muito. E foi muito difícil para ela entender, sabe? Não era maldade, ignorância, ela não conviveu com isso, sabe? E eu tô contando aqui como se eu tivesse idade, foi muito simples pra mim. Assim, eu peguei a minha mãe, não senta aqui, vamos contar, não foi nada disso. Foi muito difícil, sair de casa, não queria mais voltar, foi uma coisa louca. Só que
estão registradas, né? Hoje já é outra história, assim. Tanto a loja mudando, essas travas, né, que você não vai conseguir. Hoje eu tenho a loja, eu consigo estudar música, achei que eu nunca ia conseguir estudar música, por exemplo, não só a loja. Aí hoje eu toco trombone, a minha analista fala só porque é fálico, né? Aí eu falei, então é bem que isso, assim, as barreiras estão indo, eu tô quebrando tudo, assim, não tem fálico aqui. Vamos quebrar tudo, isso aí, legal, vamos quebrar essas barreiras. Para a gente finalizar, o evento fala de a vida é um prazer. Então a gente tem 5 minutos para finalizar. Eu queria que cada uma de vocês falasse do seu negócio e do prazer de estar envolvida nesse nosso segmento, nesse nosso mercado. Prazer, acho que está ligado com a tesão. Me corrija aí, doutora, se eu estiver errado, mas eu acho que está totalmente ligado. Então, assim, eu tenho tesão muito grande em fazer o que eu faço, um prazer enorme. Eu queria ouvir cada uma de vocês dentro da sua especialidade, daquilo que faz, qual que é o prazer que vocês têm em fazer isso e lidar com o público e com o nosso mercado. Eu sou promotora da SOS. Quando eu comecei, eu trabalhava com Lume Cosméticos, também no ramo de consultoras, de equipe, né? E eu sempre gostei disso, desde acho que de pequenininha, eu sempre gostei de trabalhar com vendas diretas. Já vendi bijuteria que eu mesma fazia, vendia tudo. Quando eu não estava vendendo, eu ficava triste. E aí eu tinha que procurar alguma coisa para vender. Eu sou aquele tipo de... né? Agora não, agora eu foco na SOS. Mas antes, tudo que eu via que eu queria comprar, eu pensava, será que eu posso revender? E daí foi assim que começou, quando eu conheci a SOS. A minha mãe me ligou, depois que eu fui para o Rio Grande do Sul, ela ficou namoradeira. E aí ela me ligou dizendo, Laninha, eu conheci umas bolinhas. E eu, vou descobrir essas bolinhas, vou saber. Eu nem sabia de nada de sex shop, eu era casada, mas não conhecia nada de sex shop. Daí eu fui pesquisar revenda sex shop e encontrei Erótica Toys. E disse, aqui, me achei, né? E comecei a ler, comecei a estudar. E eu senti muita coisa boa em relação a isso, porque eu comecei a me identificar com aquilo, apesar de não conhecer nada do ramo. E quando eu comecei a ler bastante, estudar bastante, não tinha promotoras para ajudar, era a gente, cada um por si, eu comecei a pensar, será que eu posso trabalhar com equipe também em relação a isso? Daí veio a oportunidade da promotoria, né? Já tinha surgido, foi quando eu fiquei sabendo que a SOS estava implantando esse modelo de promotores. E eu pensei, vou entrar nisso, sem saber de nada. Entrei nisso, né? Liguei para lá, falei com a Camila, até na época era a Camila, e consegui. Eu me senti muito realizada quando eu consegui. Nossa senhora, eu comecei, meu marido viajava para o Maranhão sempre, passava 15 dias fora, não tinha muita coisa para fazer. E daí eu, trabalhando, me dediquei com muita força, com muito amor, porque é isso que eu gosto de fazer. Eu adoro trabalhar com equipe, eu gosto de focar nisso. Então, eu me sinto realizada. Como eu disse, ainda não cheguei aonde eu quero chegar, mas eu estou quase lá, isso é certo, viu? Legal. Conta pra gente o seu prazer. Eu amo dar aula de pompoarismo, eu amo. Eu dou aula também de sedução em stripper, mas assim, não é que eu não gosto de dar aula de sedução em stripper, eu gosto. Mas o meu amor é o pompoar. Por quê? Porque na verdade foi onde eu me curei de uma doença séria que eu tinha. É onde eu vejo as mulheres que entram no pompoar terem a vida transformada, né? Para quem é esotérico e tudo mais, enquanto a gente está trabalhando a energia do pompoar, a gente está trabalhando a energia de Kundalini, energia básica do dinheiro, olha! Então, né? Então assim, eu vejo as mulheres se transformando lá dentro. Eu tenho alunas de 20, 84 anos, eu tive um prazer de ver, porque tem uma escada para subir para a sala de aula, a dona Nair com os seus 75 anos, subindo aquela escada, cantando meia-noite no meu quarto, ele apareceu porque o negão que era vizinho beijou ela, porque ela é viúva, e aí ela contou a história dela. Então assim, eu tenho prazer das amizades sinceras que eu faço lá dentro, né, que tem o pessoal aqui que eu amo de paixão. Então eu tenho prazer pelo meu trabalho. Eu tenho, assim, muita... Já estou encerrando, peraí que eu já vou encerrar. Já estou encerrando. Então, assim, tudo que a gente faz, gente, a gente tem que fazer com dedicação. Às vezes as pessoas, só para complementar mesmo, às vezes as pessoas me ligam e falam assim, Lu, eu quero dar aula de pompoar para poder ganhar dinheiro.
Eu não acho errado dar aula de pompoar, gente. Nem em São Paulo, nem no Brasil, nem no mundo. Quanto mais pessoas qualificadas para fazer aquilo que elas se comprometeram a fazer, é melhor. Só que a gente só ganha dinheiro com aquilo que a gente faz bem. Então, seja no produto, oriente o produto correto, gente. Porque aquele produto, aquela pessoa às vezes tímida que chega pra gente, ela tá com um problema tão sério na alma dela, e aquilo, aquela palavra que você dá, aquela atenção que você dá, isso vai mudar a vida dela. E ela vai mudar a sua vida. Porque a sensação e a energia de gratidão, de amor, vai voltar para vocês. Obrigada. Eu penso muito na palavra relacionamento, né? Porque foi muito difícil eu ter um bom relacionamento comigo mesma para poder passar esse relacionamento bom para as outras pessoas, né? E nesse relacionamento é bem o você sentir, né? Aquilo, você parar de ficar olhando para coisa e você só se abrir, assim, só sentir que a vida é um prazer mesmo, sabe? Eu olho essa frase, eu costumo pegar da caixa, papelzinho e colar pela casa. Até a caixa do aspirador de pó lá de casa tá escrito a vida é um prazer, sabe? Porque aí você vai olhar e tem que ser isso, sabe? Não é isso, tem que ser, se não tá sendo, tenta, sabe? Porque depende da gente só, sabe? Tipo, eu não queria mais um trabalho tradicional em agência de publicidade, estava ótimo, 10 anos de vida, chutei o balde e fui fazer a minha parada porque eu quero trabalhar sábado e domingo, quarta-feira à tarde eu quero estar na praia, quero fazer o que eu quiser, e é muito difícil, você tem que ter disciplina, você tem que ter uma responsabilidade danada, você, né, os meus problemas de depressão é muito difícil. Mas esse relacionamento, você sentindo a coisa e conseguindo ir pra frente, uma hora vai. Calma que vai, uma hora tá aqui, sabe? Tá indo tudo bem. É isso. Eu queria fazer uma pergunta, vocês respondem para si mesmos, né? Vocês, não precisa responder aqui, mas vocês têm medo de quê? O medo de qualquer coisa que vocês tenham está aqui dentro da gente. Quem diria que eu estaria aqui hoje falando para vocês? Eu morria de medo de falar em público. Foi o que eu disse até para o Paulo. Paulo, não sei se eu vou conseguir um dia falar em público. Ele se consegue. Daí quando eu fui convidada pela Suelen, Lana, tu vai participar? Eu disse, gente, por que não? Por que eu vou deixar o medo me dominar? Eu tenho medo, mas ele vai me impulsionar a ir para frente. Eu vou enfrentar esse medo, eu vou com medo mesmo. Tremi, as borboletas tremeram aqui dentro, mas eu pensei, o medo vai embora, acabou o medo. Não tem mais medo. Então, se perguntem, eu tenho medo de quê? Por que eu tenho esse medo? Por que ele vai me embarrear na minha vida? Não deixa. Ultrapassa esse limite. Vence essa barreira. Isso é bom para você e para a sua vida. Legal, a ideia era essa mesmo de te trazer aqui, exatamente porque quando a pessoa tem medo de aranha, a gente põe uma aranha nela. A Lana tem medo de falar, convida a Lana. Medo de dinheiro. Chama a Lana que ela tem medo de falar. Legal, bom saber que você rompeu essa barreira, isso é importante. Sim. Bom, gente, então para finalizar, é importante a gente saber que barreiras vão existir, elas existem para qualquer um. Cada um acredita que a barreira dele é superável e é a maior, mas todos nós temos. Basta a gente olhar para ela e decidir qual porta a gente vai entrar. Eu, talvez um tempo atrás, entraria na outra porta, mas agora eu acredito que eu entro na porta dos bonitos. Né? Obrigado, gente. Obrigada, gente. Eu gostaria de chamar aqui as líderes para entrega de um troféu para vocês de participação. Ray Oliver, Edneia Ruiz e Tarciana Valente, por favor, venham entregar os troféus para as meninas. A Ray vai entregar para a Lu, a Edneia para a Márcia e a Tarciana para a Lana, por favor.